Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você voltou. Que maravilha. Graças a Deus. Igreja cristã, Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei da Glória. Pastor Francisco Lucas, segunda parte sobre acerca dos dons espirituais. Bem, eu quero ler agora, amado, notas que são colocadas na Bíblia. Plenitude, uma Bíblia neutra que visa somente te ajudar na vida cristã. Não é incutir uma doutrina ou uma teologia, mas te ajudar, trazendo notas, dicionário em negrito, lições em negrito, para ajudar você a entender melhor a palavra de Deus. Amém? Vamos lá então, passamos a ler essas notas que são muito importantes. Amém, amados? Então vamos lá. Glória a Deus. Aleluia. Os dons vêm do dom maior, o Espírito Santo. Os ministérios são modelados pelo principal ministro, Cristo, o Senhor. E a obra do Espírito provém do artífice-chefe, Deus, o Pai. Que coisa linda. Amém, amados? O apóstolo Paulo identifica um dom espiritual como uma capacidade sobrenatural concedida ao indivíduo pelo Espírito Santo, não como uma habilidade natural intensificada. Assim, cada dom é uma manifestação do Espírito Santo. Aleluia! Isto é evidente, visível de sua atividade. O Espírito Santo concede os dons a quem ele quer e, conforme a ocasião, recomenda a partir do ponto de vista divino. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui ele fala uma habilidade espiritual. Isso é o dom. Amém, amados? Deus, ele capacita a sua igreja. Aqui, aleluia, a vivenciar essa espiritualidade no Espírito e não na carne. Aleluia. Por isso é crucial a presença do Espírito Santo. Seja no mover da igreja e seja também no mover interior de cada vida que se converte a Cristo, que nasce de novo. Aleluia. Sabe, quando nós nascemos da água. E é o que Jesus fala, aquele que não nascer da água e do Espírito. É claro que ele fala de dois batismos, o batismo nas águas e o batismo do Espírito, que é Jesus que realiza. Amém, amados? Agora, veja só, eu quero falar uma coisa interessante aqui. Toda pessoa, sabe, que nasce, ela vem com dons. É notório que vem uma criança já pendendo por alguma coisa. Amém, amados? Então, veja bem, nós recebemos dons e nós erramos muitas vezes porque a atividade que eu vou praticar, não é? Muitas vezes o que nos leva é o dinheiro. Então, em vez de pensar assim, qual é o meu dom? Não é? O dom que Deus me deu, para mim fazê-lo com alegria, já estou capacitado nisso. Não, eu vejo o quê? A linha financeira, o dinheiro. Aí vem a ganância. E muitas vezes esquecemos daquilo que nós gostamos de fazer. Aleluia. Vou dar um exemplo. A pessoa adora fazer comida. Faz com tanto prazer, ele faz coisas novas, inventa, seja mulher, seja homem, muitas vezes. Não é? Mas o cara tem um dom que quem sabe nessa área. Outro gosta de mexer, já criando as tomadas, não é? Tem que estar tirando ali, isso aqui é perigoso. Então veja bem, amados, esses são os dois dons naturais. Então procure o dom que você tem para essa vida, na ordem natural. Você vai se realizar, você vai ser feliz, não interessa quanto ganhe. Mas se você ama o que faz, vai dar. Amém?
Agora veja bem, por que é necessário nascer da água e do Espírito, como diz Jesus? Porque o ser humano ele só passa a ter os dons do Espírito Santo, os dons espirituais, se ele nascer de novo. É necessário nascer da água e do Espírito. Quer dizer, eu só posso viver uma vida no Espírito se eu tiver o Espírito Santo. E para isso, eu tenho que ter essa experiência. E muitas vezes não é pregado isso. Eu considero que quando alguém é batizado nas águas, automaticamente ele tem o Espírito Santo. Como que é isso? Não é o Sr. João Batista quem diz. Essa é a realidade. Eu vos batizo com água, que é o nosso batismo, para a remissão de pecados, para a lavagem, para a habitação do Espírito. Aleluia! Mas vem alguém que é maior do que eu, que existia antes de mim, e é ele que batiza com o Espírito Santo. Está vendo como são as coisas? Aleluia! Então veja bem, amados, precisamos ter. Agora, não é só porque bati nas águas, pronto, eu tenho o Espírito Santo. Isso aí é teoria. Quando você é batizado no Espírito Santo, está lá em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando ele vem habitar em você, o poder está em você. Os dons estão em você. As línguas estão em você. Isso tudo é resultado da presença em você, do teu Espírito, do Espírito Santo. Veja bem, amado, lá em Atos, é muito claro isso. Vem sobre ele línguas como de fogo. Ele vem sobre todos como língua de fogo. E todos foram cheios do Espírito Santo. E houve grande manifestação. Então, é uma experiência que você precisa buscar. Chama-se batismo com o Espírito. E quem realiza isso é o Senhor Jesus. E quando isso acontece, aí sim, os dons espirituais começam a se manifestar. Aleluia! Cada um segundo aquilo que apraz ao Espírito Santo. Vamos lá então? Muito bem. Glória a Deus. Passamos então lá para o versículo 8 a 11, nas notas da plenitude. Esses 9 dons especificam a variada distribuição necessária para uma manifestação completa do Espírito. A palavra da sabedoria é uma declaração espiritual, num dado momento, mediante o Espírito. Sobrenaturalmente revelado à mente, o propósito e o caminho de Deus aplicado a uma situação específica. A palavra do conhecimento, os dons, é uma revelação sobrenatural de informação relativa a uma pessoa ou acontecimento, feita com um propósito específico, normalmente peculiar, tendo a ver com uma necessidade imediata. Glória a Deus. O dom da fé é uma forma de fé que vai além da fé natural e da fé para a salvação. Aleluia! Ela confia sobrenaturalmente e não duvida em relação aos assuntos específicos envolvidos. O dom de curar são aquelas curas que Deus realiza sobrenaturalmente pelo Espírito. São curas, coisas normais que acontecem, mas que Deus faz. O plural sugere que, como existem muitas doenças e moléstias, o dom está relacionado à cura, aleluias, de muitas desordens. Operação de milagres é uma manifestação de poder além do curso normal da lei natural. É uma permissão divina para fazer algo que não poderia ser feito naturalmente. Glória a Deus. O que mais tem aqui? Profecia. É uma revelação divina em nome do Espírito. Uma revelação edificante do Espírito para o momento. Um discernimento súbito do Espírito, sugerindo exortação e conforto. Seguinte, discernimento de espíritos é a capacidade de discernir o mundo do Espírito,
especialmente detectar a verdadeira fonte da circunstância ou motivo das pessoas. Aleluia. Então veja, discernimento de espírito, queria ficar um pouquinho aqui. Sabe, é aquele dom de você discernir o espírito. Não o que fala, não o que externa pela boca, mas lá dentro. E esse conhecimento, amados, é um conhecimento que o Espírito Santo dá a cada um de nós, que ministra, que prega, que ministra com pessoas, que trata de situações. Porque, veja bem, amados, sem sinceridade não adianta, não chega a nenhum. Mas aquele que ministra, que tem o Espírito Santo, antes da pessoa falar, está sabendo já. Tolo é aquele que pode enganar um cristão convicto. Mas tem gente que pensa que pode enganar, às vezes mentindo, omitindo, não é? E a igreja tem muito disso, pessoas que às vezes estão ali participando, mas que estão no erro, estão fora do propósito, e a gente sabe disso. Porque Deus revela. O Espírito Santo está em nós e ele revela as coisas. Amém, amados? E você, quem sabe, está vindo a primeira vez, a gente já foi 10 vezes. Então não se engane, não seja tolo em achar que pode enganar. Porque tudo aquilo que eu precisar saber, Deus, Ele vai revelar. Não estamos vivendo em trevas, mas na luz. Amém? Então, veja bem, quando Jesus falava com eles, dizia assim, mas Ele bem os conhecia, porque conhecia o interior deles, a intenção dos corações. Amém? É o mesmo Espírito que estava em Jesus, que está em nós. Aleluia! Glória a Deus! Fazemos as mesmas obras, não é verdade? João 14, 12. Muito bem. Aleluia! Então, veja. Agora tem o outro lado também, que são os espíritos. Não é? As heresias, a mentira, os ensinos de demônios. Então, a gente sabe. Então, ter o Espírito Santo de fato e ativo, amado, meu Deus, é necessário. Aleluia, para que possamos viver uma vida e servir a Deus de maneira vitoriosa. Aleluia, senão você passa a ser capacho na mão do ímpio. Me desculpe dizer. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem. Vamos então para o final aqui, que diz assim: variedade de línguas é o dom de falar sobrenaturalmente em uma língua não conhecida pelo indivíduo. O plural permite diferentes formas, possivelmente harmonizando as línguas conhecidas faladas. E as declarações transracionais, desconhecida dos coríntios. Então, veja bem, língua estranha, não é? Há língua estranha para edificação, não é? Quando você ora, quando você intercede, ou quem sabe na igreja, na própria igreja ali baixinho, orando pelo culto, não é? Aleluia, orando pelas pessoas, pela palavra. Isso é muito importante. Paulo diz que ninguém fala mais língua que eu, para ter uma ideia. Quer dizer, é algo muito intenso na vida dele, e a sua espiritualidade também é intensa. Amém, amados? É claro que ele prega também que tem que haver uma ceremonia, né? Por exemplo, está pregando a palavra de Deus, não vai estar falando língua estranha alto. Mas se está, fique para você mesmo. Amém? Fique ali, alimentando isso, fique sabendo baixinho, não é? Externando isso. Só bênção. Aleluia. Então tem que haver ordem, tem. Mas parar de falar língua jamais. Por que eu digo isso? Porque alguns aí preferem não ter isso, né? Outros não preferem ter os dons, as manifestações, porque isso é meio complicado, já ouvi isso. Então deixa para lá. Perde o melhor, que é a presença manifesta do Espírito Santo. Então a diversidade de língua é isso. Aleluia. É abundante. Agora, escute bem, há pessoas que não têm diversidade de línguas. Foram batizadas, tiveram uma experiência, ela sabe disso, que teve experiência. Amém, amados? Mas conservam falar em língua. Aonde eu quero chegar? Que o falar muito ou diversidade de língua tem muito a ver com a área que você está.
Se é a pregação, não é tanto. Mas se a intercessão é bastante, porque é guerra espiritual. Então muitos têm essa grandeza, essa elasticidade, assim, porque estão, não é, numa posição de intercessão. E ela é necessária. Amém? Tudo é necessário. O jejum também é necessário para que haja uma ação melhor do Espírito Santo, o fortalecimento espiritual. Aleluia. Tudo é necessário. Mas outras coisas são muito acentuadas dependendo do ministério que você está, do chamado que você está. Glória a Deus, muito bem. Aqui está então, não é? E variedade de línguas. E o último, capacidade para interpretá-las. Amém? Então veja bem, como isso aí é complexo, não é? Para interpretá-las. Capacidade para interpretá-las. Então alguém, de repente, no momento de oração, se manifesta em línguas. O que ele está falando? É uma mensagem de Deus. E aí? Falando o quê? Se não entendo nada, não é? Diria aquele que não tem o Espírito Santo, aquele que está chegando. Tá, mas e aí? O que é isso? Mas haverá então, no corpo da igreja, alguém que interpreta e vai estar então. Sabe quando a pessoa fala inglês e tem um intérprete, né, em português, está no Brasil, então ela prega em inglês, ou qualquer língua, e aquela pessoa interpreta, né, na língua original. É muito semelhante, só que é um dom espiritual. Aquele que tem o discernimento de língua, a interpretação, ele então informa a igreja a respeito disso. Amém, amados? Então veja só, aqui está quanta coisa para você poder ler. Eu já falei então muito sobre os dons do Espírito Santo e o meu conselho, olha aqui, em negrito, olha só, abaixo tem as notas, né? Então, Bíblia Plenitude está em torno de R$ 140, adquira uma. Você vai ler o texto e vai ter ali tudo, e é uma Bíblia muito neutra, que não visa uma teologia A ou B ou C. A intenção dela é ser escrito por várias pessoas, diversas linhas, numa unidade, não é? Passa informações preciosas, estudos, notas, não é? E coisas que precisamos aprender. Amém? Vamos ver então aqui onde nós ficamos. Mas um só é o mesmo Espírito. E é Ele que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada indivíduo. Passamos um pouquinho, aleluias, mas é muito importante isso. O que o texto fala, eu já falei. Amém, amados? E quem sabe melhor ainda. Amém? Deus, ele realiza coisas antes e também no momento. A pregação, o ensino é do momento. Essa palavra, há quanto tempo já está à nossa disposição. Então, para findar, entenda uma coisa. Se queremos uma igreja ativa, poderosa, uma igreja realmente que alcança as almas, uma igreja realmente, não é, que vive uma vida de santidade, uma igreja preocupada em servir e agradar a Deus, uma igreja que ama o seu próximo, que ama o perdido nessa dimensão, de compreender, de sentir, não é, a maneira com que vivem e buscar isso, uma saída para essa pessoa de todo o coração. Enfim, são coisas que vêm do amor de Deus, que vêm pela presença do Espírito Santo em nosso ser. Não podemos deixar de lado, pelo contrário, precisamos pregar muito sobre isso na igreja e orar muito por isso. Tem que haver uma maior intensidade, porque nesse tempo, o que há de mais importante em nosso meio, como igreja e em nossas vidas, é o operar do Espírito Santo. A igreja, ela é natural, é carne, osso, é sangue, mas se move e tem que se mover de uma forma espiritual. Santificai-vos, e eu farei maravilha no meio de vós. Deus te abençoe. Até lá.